A notícia chegou até o Salvador. Aquele que tu amas adoeceu, Senhor. Os dias passaram, o silêncio ficou, e em Betânia o pranto aumentou. Marta e Maria choravam sem cessar, esperando Jesus ali chegar. Quando o viram, disseram com emoção: se estivesses aqui, não haveria separação. Mesmo quando tudo parece terminar, Jesus ainda tem o poder de restaurar. Onde o homem enxerga o fim da história, Cristo transforma a tristeza em vitória. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Sua palavra jamais será vencida. Quem nele crê nunca viverá em vão, pois a morte se rende ao seu poder e à sua mão. Diante do túmulo, o mestre chorou, mostrando quanto seu amor se revelou. Mandou remover a pedra do lugar, pois o milagre estava para começar. Levantou os olhos e ao Pai agradeceu. Então sua voz forte apareceu: Lázaro, vem para fora, ele ordenou. E o impossível diante dele se curvou. Mesmo quando tudo parece terminar, Jesus ainda tem o poder de restaurar. Onde o homem enxerga o fim da história, Cristo transforma a tristeza em vitória. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Sua palavra jamais será vencida. Quem nele crê nunca viverá em vão, pois a morte se rende ao seu poder e à sua mão. O homem saiu ainda envolto em panos, testemunhando o milagre dos milagres. Então Jesus disse aos que estavam ali: desatai-o e deixai-o seguir. Ainda hoje sua voz continua a ecoar, chamando os perdidos para recomeçar. Quem ouve o chamado do Filho de Deus recebe nova vida e caminha para os céus. Pelas ruas o povo seguia o Senhor. Cada passo revelava graça e amor. No meio da multidão, em silêncio e com fé, uma mulher caminhava aos seus pés. 12 anos de luta, de dor e aflição, buscando uma cura para o seu coração. Mas ouviu falar de Jesus, o Salvador, e decidiu confiar no seu favor. Se eu tão somente tocar em suas vestes,
do Senhor. Ela estendeu a mão entre a multidão, e naquele instante cessou a aflição. A dor desapareceu, a força voltou, o poder de Deus sua vida restaurou. Jesus então parou e perguntou: quem foi quem me tocou? Os discípulos não conseguiam entender, mas ele viu a fé daquela mulher. Se eu tão somente tocar em suas vestes, eu sei que um milagre vai acontecer. A fé não precisa de grandes palavras, só de um coração disposto a crer. Jesus conhece quem o busca em verdade, vê a esperança escondida na ansiedade. Quem toca em Cristo pela fé e pelo amor, encontra a vida nas mãos do Senhor. Ela se aproximou, tremendo de emoção, contou toda a verdade diante da multidão. Então Jesus falou com ternura e paz: filha, tua fé te salvou, segue em paz. Ainda hoje o Mestre continua a chamar, seu poder jamais deixou de transformar. Quem se aproxima confiando em Jesus, encontra esperança, vida e luz. Pelas portas da cidade caminhava um cortejo. Havia lágrimas, silêncio, um grande medo. Uma mãe seguia o filho para sepultar, sem imaginar quem vinha ao seu encontro passar. Jesus olhou aquela dor com compaixão, conhecia o peso daquele coração. Aproximou-se dela com ternura e amor e disse apenas: não chores, eu sou o Senhor. Quando Jesus encontra nossa dor, a esperança vence o temor. Sua palavra traz de volta a vida, sua graça cura toda a ferida. Onde o homem vê o fim da estrada, Cristo faz nascer a madrugada. Sua voz tem poder para restaurar, o impossível faz recomeçar. Então o mestre tocou o esquife com poder, todos pararam para ver acontecer. O silêncio deu lugar à sua voz: jovem, eu te digo, levanta-te após. Os olhos se abriram, o fôlego voltou, a multidão inteira glorificou. A mãe recebeu seu filho outra vez, e todos reconheceram o que Deus fez. Quando Jesus encontra nossa dor, a esperança vence o temor. Sua palavra traz de volta a vida, sua graça cura toda a ferida. Onde o homem vê o fim da estrada, Cristo faz nascer a madrugada. Sua voz tem poder para restaurar, o impossível faz recomeçar.
correu por toda a região. Deus visitou o seu povo com salvação. O mesmo Cristo continua entre nós, chamando cada um pela sua voz. Quem confia no seu eterno poder sempre encontra um novo amanhecer, porque Jesus é o autor da vida e da luz. Nossa esperança para sempre é Jesus. Pelas ruas de Jericó o povo se ajuntou. Todos queriam ver o mestre que chegou. No meio da multidão havia um homem a esperar, pequeno de estatura, mas grande em desejar. Correu adiante sem olhar para trás, subiu numa figueira buscando um pouco mais. Queria apenas ver quem tanto ouviu falar, sem imaginar que Jesus iria o chamar. Zaqueu, desce depressa, hoje vou ficar. Na tua casa eu desejo entrar. Quando Cristo chama pelo nome alguém, a vida nunca mais será a mesma também. Ele entra onde existe um coração, traz perdão, transforma a direção. Quem recebe o Salvador com alegria e luz, descobre uma nova vida em Jesus. Muitos murmuravam ao ver aquela cena, porque entrar na casa de quem vive em condena. Mas Jesus olhava além da aparência, via um coração sedento por sua presença. Então Zaqueu se levantou para falar: hoje tudo vai mudar. Se alguém eu prejudiquei, vou restituir, e aos necessitados aprenderei a servir. Zaqueu, desce depressa, hoje vou ficar. Na tua casa eu desejo entrar. Quando Cristo chama pelo nome alguém, a vida nunca mais será a mesma também. Ele entra onde existe um coração, traz perdão, transforma a direção. Quem recebe o Salvador com alegria e luz, descobre uma nova vida em Jesus. A casa estava cheia, ninguém podia entrar. Todos queriam ouvir o mestre ensinar. Sua voz trazia vida, esperança e perdão, curando as feridas do corpo e do coração. Lá fora 4 amigos, movidos pela fé, carregavam um homem que já não podia andar, não encontrando espaço para se aproximar. Subiram ao telhado sem pensar em voltar. A fé encontra um caminho onde não há direção, não desiste diante da multidão.
seu poder. Abriram o telhado com perseverança e desceram um amigo cheio de esperança. Jesus olhou aquela demonstração de amor e falou com a autoridade do Senhor: Filho, teus pecados estão perdoados. Muitos ficaram ali admirados. Então o mestre, para mostrar seu poder, disse: levanta-te e volta a viver. A fé encontra um caminho onde não há direção. Não desiste diante da multidão. Quem leva sua dor aos pés do Salvador sempre encontra graça, sempre encontra amor. Jesus vê além do que os olhos podem ver. Conhece o coração de quem decide crer. Quando a fé se levanta diante do Senhor, o impossível se rende ao seu poder. O homem tomou seu leito nas mãos, saiu glorificando a Deus entre a multidão. Quem entrou carregado pela aflição saiu testemunhando a restauração. À beira do caminho, um homem esperava, sem enxergar o sol que amanhã anunciava. Ouvindo a multidão passar apressada, perguntou: quem vem por esta estrada? Disseram: é Jesus de Nazaré. Então sua voz se encheu de fé: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Seu clamor ecoou até o fim. Quando Jesus para, tudo pode mudar. Quem clama com fé, Ele vai escutar. Não existe noite que não tenha amanhecer. Quando o Mestre manda você se erguer, a fé abre os olhos do coração, faz nascer esperança em meio à aflição. Quem confia no poder do Salvador encontra vida, encontra seu amor. Muitos mandavam aquele homem calar, mas sua esperança não podia parar. Quanto mais tentavam sua voz conter, mais alto ele fazia a fé crescer. Então Jesus mandou-lhe chamar, e Bartimeu começou a caminhar. Deixou sua capa para trás no chão, levando apenas sua confiança em suas mãos. Quando Jesus para, tudo pode mudar. Quem clama com fé, Ele vai escutar. Não existe noite que não tenha amanhecer. Quando o Mestre manda você se erguer, a
teu amor. Que queres que eu te faça? Perguntou o Senhor. Eu quero enxergar. Respondeu com fervor. Naquele instante a luz voltou a brilhar e seus olhos começaram a contemplar. Desde aquele dia decidiu seguir os passos de Cristo sem jamais desistir. Quem encontra Jesus no caminho da fé nunca mais volta a viver como é. O dia já caía sobre aquele lugar. Uma multidão seguia Jesus sem parar. Buscavam sua voz, seu poder e seu amor. Encontravam esperança nas palavras do Senhor. Os discípulos diziam: como alimentar tanta gente reunida neste lugar? Mas o menino trouxe o que podia oferecer: 5 pães e 2 peixes para o mestre receber. Nas mãos de Jesus o pouco se faz muito. A esperança floresce, o vazio ganha fruto. Quem entrega o coração sem nada esconder, vê o impossível diante dos olhos acontecer. O Deus que multiplica continua a agir. Sua provisão nunca vai ter fim. Quando tudo parece não ser suficiente, sua graça surpreende toda a gente. Jesus levantou os olhos para o céu, deu graças ao Pai, fiel e eterno Deus. Partiu o pão com amor e compaixão e começou a servir a multidão. Todos comeram até se satisfazer. Nada lhes faltou para fortalecer. Ainda recolheram cestos a transbordar, mostrando que Deus sempre sabe cuidar. Nas mãos de Jesus o pouco se faz muito. A esperança floresce, o vazio ganha fruto. Quem entrega o coração sem nada esconder, vê o impossível diante dos olhos acontecer. O Deus que multiplica continua a agir. Sua provisão nunca vai ter fim. Quando tudo parece não ser suficiente, sua graça surpreende toda a gente. Se hoje tens tão pouco para oferecer, não deixes o medo fazer você perder. Entrega ao Senhor com amor e gratidão. Ele faz milagres com a tua
sua dedicação. A noite cobriu o imenso mar, o vento soprava sem descansar, o barco lutava contra a direção, e o medo invadia cada coração. Então sobre as águas alguém surgiu, a esperança outra vez ressurgiu. Pensaram ser um vulto na escuridão, mas uma voz trouxe paz ao coração. Coragem sou eu, não tenham temor. Era Jesus, o eterno Senhor. Se tu me chamares, eu vou caminhar, mesmo sobre as ondas, sem duvidar. Enquanto meus olhos estiverem em ti, nenhum vento vai me impedir. Segura minha mão quando a fé vacilar, levanta-me outra vez sobre o mar. Contigo, Jesus, eu posso vencer, pois o impossível aprende a te obedecer. Pedro respondeu com o coração: se és tu, manda-me ir em tua direção. Ao ouvir o chamado, saiu do barco então, e andou sobre as águas pela fé e devoção. Mas olhando o vento começou a afundar, e clamou bem alto sem hesitar: Senhor, salva-me em meio ao mar. Jesus estendeu a mão sem tardar. Se tu me chamares, eu vou caminhar, mesmo sobre as ondas, sem duvidar. Enquanto meus olhos estiverem em ti, nenhum vento vai me impedir. Segura minha mão quando a fé vacilar, levanta-me outra vez sobre o mar. Contigo, Jesus, eu posso vencer, pois o impossível aprende a te obedecer. Quando entraram juntos outra vez no barco, o vento cessou, ficou tudo calmo. Então todos se prostraram diante do Senhor. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que os meus olhos nunca deixem de te ver, mesmo quando a tempestade aparecer. Pois quem caminha firme pela tua voz, descobre que jamais está só. Havia um jovem cheio de ilusão, levou sua herança e deixou o lar. Pensou em encontrar a felicidade, mas viu seus sonhos se desmoronar. O pão já faltava, a força acabou, até os amigos o tempo levou. Então se lembrou da casa do pai, onde até o servo vivia em paz. O pai continua esperando voltar, com os braços abertos junto ao altar. Não pergunta onde você se perdeu, só celebra o filho que reapareceu.
enquanto voltava, sem nada levar, levando apenas vontade de recomeçar. Lá estava o pai correndo ao encontro, transformando lágrimas em novo canto. Trocou seus trapos por vestes de honra, colocou um anel em sua mão, mandou preparar um grande banquete, porque reviveu quem parecia sem direção. O pai continua esperando voltar, com os braços abertos junto ao altar. Não pergunta onde você se perdeu, só celebra o filho que reapareceu. A festa no céu quando alguém diz sim, quando o coração volta ao jardim. O amor do pai nunca desistiu, foi sua graça que nos reuniu. O mestre caminhava junto ao mar, falando de um reino que não vai passar. Olhou para a multidão com compaixão e ensinou o caminho da salvação. Então sua voz ecoou com poder: quem ouve minha palavra e pratica o meu viver, é como um homem sábio ao construir sobre a rocha que jamais vai ruir. Vem a chuva, sopra o vento, mas não cai quem tem fundamento. A esperança não será em vão, quando Cristo é a firme construção. Sobre a rocha eu vou permanecer, nada pode minha fé vencer. Minha casa está firmada no Senhor, minha vida pertence ao Salvador. Veio a tempestade sem avisar, o céu escureceu, o rio fez transbordar. Mas quem confiou na palavra do rei, descobriu que sua promessa não falhou. A quem escolha areia por ilusão, construindo sonhos sem direção. Mas quando o dia mau chegar, só em Jesus haverá um lugar. Vem a chuva, sopra o vento, mas não cai quem tem fundamento. A esperança não será em vão, quando Cristo é a firme construção. Sobre a rocha eu vou permanecer, nada pode minha fé vencer. Minha casa está firmada no Senhor, minha vida pertence ao Salvador.
Quando a tarde desceu sobre o mar, o mestre disse: vamos atravessar. Os discípulos entraram no barco com fé, seguindo os passos do Emanuel. Mas o vento soprou sem avisar, as ondas começaram a se levantar, a água invadiu todo o convés e o medo tomou conta de suas fés. Enquanto a tempestade queria vencer, Jesus descansava mostrando o poder. Então eles clamaram com o coração: Senhor, salva-nos desta aflição. Uma só palavra fez o vento parar, uma só ordem fez o mar se acalmar. Quem manda no céu também manda no mar, nada resiste ao seu falar. Se Cristo está no barco da vida, a esperança nunca será perdida. Mesmo que a noite pareça sem fim, sua voz traz paz dentro de mim. O silêncio voltou sobre as águas, onde havia medo nasceu esperança. Os discípulos olhavam admirados, com seus corações maravilhados. Perguntavam uns aos outros: